Assim, vamos voltar a falar sobre a pandemia da Covid-19. Seychelles, com a maior porcentagem da população totalmente vacinada contra a Covid-19 do que qualquer outro país, fechou escolas e cancelou atividades esportivas por 2 semanas devido ao aumento dos casos. Apesar das medidas que incluem a proibição do encontro de famílias não conviventes e fechamento mais cedo de bares, o país já imunizou mais de 60% da população adulta com 2 doses de vacinas contra o coronavírus. As restrições são semelhantes às impostas pela última vez no final de 2020. O arquipélago do Oceano Índico, com população de cerca de 98 mil habitantes, depende do turismo para grande parte das divisas e agiu rapidamente para iniciar a vacinação em janeiro, usando a doação de vacinas chinesas dos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, 62,2% da população elegível foi totalmente vacinada, de acordo com o rastreador de vacinas da Bloomberg. A população se compara a 55,9% de Israel, o país com a segunda maior taxa de imunização total, a segunda maior porcentagem de imunização total. Augusto. Completado a imunização, pensei que já tivesse, mas vamos lá. Eu já falei das Ilhas Seychelles agora há pouco, mas eu volto ao assunto. O que tem que se fazer? Né? Vamos examinar o que está acontecendo por lá. Mortes continuam diminuindo. Há um aumento do número de casos, agora são casos mais leves. Então precisa pegar esse tipo de vacina usada lá, que se não me engano foi a chinesa, né? Usada na maior parte das vezes. Aí. A maior parte dos vacinados foram imunizados, em tese, com uma vacina chinesa, que nem sei se é a Coronavac, tem uma outra circulando aí pelo mundo. É preciso ver, então, o que aconteceu. O que nós estamos dizendo desde o começo, isso é uma obviedade, o Guilherme tem sublinhado muito isso, nós estamos servindo de cobaias. Claro, a vacina foi feita rapidamente, então esse é o preço a pagar, é um dos ônus, parte do ônus que a gente tem de enfrentar. Tem de honestamente agora examinar o que aconteceu. Essa vacina, ela imuniza contra isso, ela reduz o número de mortes, mas é preciso aperfeiçoá-la quanto aos efeitos insatisfatórios, aparentemente, quanto ao aumento do número de casos. Tem de controlar isso aí. Por isso que eu repito, tem de saber o que aconteceu em Serrana, rapidamente, coisa que o Butantan não tem feito. Agora, no caso, vamos ver o que aconteceu lá, temos de ver o que acontece em Israel, em todos os países. Mas é evidente que as vacinas não são a solução perfeita, total, aí para esse problema gravíssimo. Eu confio muito mais nos homens com dúvidas, né, nas pessoas com dúvidas, e eu tenho dúvidas, do que nesses poços de certezas aí que ficam se manifestando. Não, vamos vacinar porque não acontece mais nada. Não é assim. É a mesma turma que dizia que com o isolamento total, o lockdown, tá tudo resolvido. Não é assim. Então tem que olhar com mais humildade uma pandemia que gera muito mais incertezas aí do que opiniões seguras. Né? Ficam essas tais agências de checagem aí decidindo o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que não é certo, enquanto cientistas sérios examinam os vários pontos obscuros que existem e vão se multiplicar com a passagem do tempo. Diga, Fiuza, temos 2 minutos. Olha, como disse o Augusto, nós já tratamos, né, desse assunto hoje aqui. Temos que tratar sempre, é um assunto muito difícil, muito complexo, muito cheio de dúvidas, como não poderia deixar de ser. São desafios imensos e sem precedentes, tá? Então, vamos tentar ser construtivo aqui, né? Eu começo pelo fim. Vocês não acham estranho que num processo de imunização que fatalmente está em avaliação, porque o desenvolvimento foi muito rápido e a prática é incipiente, vocês não acham estranho que já vem a história da obrigatoriedade junto? Porque assim, para você obrigar a pessoa a ter uma cidadania de vacinado,
ela tem que ter muita segurança de que aquela vacina vai fazer bem a ela, vai imunizá-la e não vai lhe provocar efeitos adversos sérios na saúde, não tem? Onde estão essas certezas? Estão naqueles 3, 6, 9 meses de pesquisa? Não estão, companheiros. Não dá tempo. Não dá tempo. A literatura das vacinas não foi formada assim na história. Não adianta, não tem varinha de condão. Aparece um tipo de efeito adverso. Por exemplo, a questão da coagulação da vacina da AstraZeneca. Quantas pessoas já estavam se vacinando, portanto, já sofreram, muitas terrivelmente, porque não sabiam disso? Como diz o Augusto, tem que ser em algum nível cobaia? Talvez, estamos todos muito expostos ao desafio. Mas vamos ser racionais, vamos ser científicos. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: no Chile, um país de altíssimo índice de vacinação, houve piora de casos e de óbitos. No Uruguai, mesma coisa, também casos e óbitos. Este relatório que eu citei do CDC, do chamado VAERS, né, que é o Vaccine Side Effect Report System, é também reportado um número muito grande de óbitos, comparado com o recorde histórico. Isso não é uma insinuação, isto é um chamado à análise, isto é um chamado à formação da ciência. Nós não podemos afirmar que a vacinação, 4, 5 meses de vacinação no mundo, nós não sabemos o que foi o efeito ainda. E nós não podemos fechar os olhos para isso, senão não é ciência. Agora, eu quero saber o que nós fazemos com os alertas de alguns virologistas respeitados. Não estou dizendo que é a verdade, mas eu quero perguntar, o que nós fazemos com os alertas dos virologistas que dizem que vacinar durante a pandemia é potencialmente a criação de variantes mais infecciosas do vírus, que é exatamente o que está acontecendo? É errado isso? Então refutem com ciência, porque nós precisamos saber e saber rápido. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixe seu comentário e o seu like.